Olá, viajante das histórias! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de contos e histórias. Aqui, cada narrativa abre um portal para mundos encantados, reinos distantes e personagens inesquecíveis. Prepare-se para ouvir aventuras emocionantes, lendas misteriosas e histórias que atravessam o tempo. Sente-se, abra sua imaginação e venha viver essa jornada conosco. Hoje vamos mergulhar em uma das civilizações mais fascinantes que a humanidade já conheceu: o Egito Antigo. Você já se perguntou como um povo, em meio ao deserto, conseguiu construir pirâmides gigantes, desenvolver uma religião complexa e deixar marcas que atravessaram mais de 3.000 anos? Prepare-se, porque nesta jornada vamos conhecer a trajetória do Egito, desde seus primeiros reis até o encontro com Roma. Fique comigo até o final, para descobrir como esse império deixou um legado que ainda hoje impressiona o mundo. O Egito nasceu às margens do Rio Nilo todos os anos. As cheias traziam fertilidade às terras secas do deserto, permitindo que a agricultura florescesse. Foi graças a esse rio que pequenas aldeias agrícolas surgiram por volta de 5.000 a. Código com o tempo. Essas aldeias cresceram e formaram dois reinos: o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte. Por volta de 3.100 a. Código, o rei Menés, também conhecido como Narmer, unificou esses dois mundos em um só. Esse foi o nascimento oficial do Egito Antigo e o início da primeira dinastia faraônica. Entre 2686 e 2181 a.C., Código, floresceu o chamado Antigo Império, conhecido como a Era das Pirâmides. Foi nesse período que o faraó Djoser construiu, em Saqqara, a primeira pirâmide em degraus, projetada por seu arquiteto Imhotep. Mas nada se compara às grandes pirâmides de Gizé. A de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda está de pé depois de mais de 4.000 anos. Seus sucessores, Quefren e Miquerinos, também deixaram pirâmides monumentais. O faraó era visto como um deus vivo e toda a sociedade girava em torno da sua autoridade. Contudo, após séculos de prosperidade, crises econômicas e políticas levaram ao declínio desse período glorioso. Com o passar dos anos, a ordem foi restaurada. No Médio Império, por volta de 2050 a. Código, o faraó Mentuhotep II reunificou o país. A nova capital foi Tebas, e a agricultura ganhou força com grandes obras hidráulicas. O comércio se expandiu, e o Egito alcançou uma era de estabilidade. Porém, no final desse período, os faraós enfrentaram um novo desafio: a invasão dos Hicsos, povos vindos da Ásia, que introduziram no Egito o cavalo e os carros de guerra. Isso abalou profundamente a supremacia dos faraós. Mas a força egípcia retornou no chamado Novo Império de 1550 a 1070 a. Código, considerado o auge da civilização. Foi nessa época que surgiram alguns dos faraós mais conhecidos. Hatshepsut, uma das poucas mulheres que governaram como faraó. Ela se destacou pelo comércio, especialmente com a mítica terra de Punt, e construiu magníficos templos. Thutmose III, chamado de o Napoleão do Egito, ampliou as fronteiras com vitórias militares. Amenófis IV, que tentou revolucionar a religião egípcia ao instituir o culto exclusivo ao deus Aton. Ele mudou até seu nome para Renaton. Ao seu lado estava a rainha Nefertiti, cujo busto se tornou símbolo de beleza até hoje. Após sua morte, o jovem faraó Tutankhamon restaurou a antiga religião, embora tenha reinado pouco tempo. Seu túmulo, encontrado intacto em 1922, se tornou um dos maiores tesouros arqueológicos da história. E claro, Ramsés II, talvez o mais famoso dos faraós, lembrado por suas construções colossais e pela Batalha de Kadesh contra os hititas, onde selou um dos primeiros tratados de paz da humanidade. Durante o Novo Império, templos grandiosos como os de Karnak e Luxor foram erguidos. A arte, a religião e o poder faraônico atingiram seu auge. Mas nenhuma civilização dura para sempre. Depois do Novo Império, o Egito entrou
em declínio. Conflitos internos enfraqueceram os faraós e invasões estrangeiras passaram a dominar o país. Primeiro os líbios, depois os núbios, seguidos por assírios e persas. Em 332 a. Código, o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande. E assim, nasceu a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos maiores centros culturais do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, iniciou-se a dinastia dos Ptolomeus, de origem grega. Foi nesse período que viveu a famosa Cleópatra VII, última rainha do Egito, que buscou alianças com Júlio César e Marco Antônio para resistir ao domínio romano. No entanto, em 30 a. Código, com a derrota de Cleópatra e Marco Antônio por Otávio, o futuro imperador Augusto, o Egito tornou-se uma província de Roma. E assim, após 3 milênios de história, o Egito faraônico chegava ao fim. Mesmo após sua queda, o Egito nunca deixou de fascinar o mundo. Seus templos, tumbas e pirâmides são testemunhas de um povo que dominava a matemática, a astronomia e a medicina. A escrita hieroglífica foi decifrada graças à Pedra de Roseta, descoberta em 1799. A religião egípcia, com seus deuses como Ra, Ísis, Osíris e Anubis, influenciou culturas vizinhas e permanece viva no imaginário popular. E, acima de tudo, o Egito nos deixou o exemplo de uma civilização que, mesmo no deserto, criou um império capaz de desafiar o tempo. E assim chegamos ao fim dessa viagem pela história do Egito Antigo. De Menés, o unificador, até Cleópatra, a última rainha. Vimos como essa civilização nasceu, cresceu, atingiu o auge e, por fim, se rendeu a Roma. Mas, apesar da queda, o Egito nunca desapareceu. Sua herança continua viva em cada monumento, em cada hieróglifo e no fascínio que sentimos ao ouvir seu nome. Deixe sua resposta nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais viagens pela história. Até a próxima, viajantes!